Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu começo uma série aqui no canal onde irei falar do surgimento das igrejas. E hoje, no primeiro episódio dessa série, estarei falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estão preparados para conhecer sobre essa igreja? Então vamos lá! Histórica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está ligada a uma série de fenômenos relacionados ao cumprimento de profecias bíblicas que apontam para o desfecho da história da humanidade. No final do século XVIII e início do século XIX, diversos estudiosos cristãos passaram a estudar diversos fenômenos naturais e políticos sociais. Dentre esses fenômenos que eles estudaram, estavam, por exemplo, o grande terremoto em Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol e da Lua, observado na parte leste do continente americano em 19 de maio de 1780, o qual ficou conhecido entre os americanos como o Dark Day, ou chamado Dia Escuro, a Revolução Francesa e a intervenção napoleônica do pontificado de Pio VI, em 10 de fevereiro de 1798, e a chuva de meteoros observada no hemisfério ocidental em 15 de novembro de 1833. Dentre os pioneiros adventistas, destacam-se a liderança de Tiago White, que nasceu no dia 4 de agosto de 1821 em Palmyra, Maine, nos Estados Unidos da América. Seu notável talento como organizador, administrador e editor fez dele o pioneiro de muitas das instituições adventistas. 6 anos mais tarde, em 26 de novembro de 1827, nasceu Ellen Gold Armon, na cidade de Gorham, Maine, nos Estados Unidos da América. Em 14 de agosto de 1831, surge um pregador em Dresden, Nova York, que marcaria fortemente a vida de Ellen, Tiago White e mais 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Guilherme Miller era um fazendeiro e juiz de paz que, pelo seu estudo sistemático da Bíblia, chegara à conclusão de que Cristo retornaria à Terra por volta de 1843. Sua pregação baseava-se na interpretação da profecia de Daniel 8,14 e nas evidências bíblicas quanto ao retorno de Jesus Cristo. Muitos americanos presenciariam esses sinais, sobretudo nos dias 12 e 13 de novembro de 1833, quando a chuva de meteoros caiu sobre os céus dos Estados Unidos. Os mileritas relacionaram tal evento com as predições feitas por Cristo e pelo profeta João no livro de Apocalipse. No ano de 1836, Ellen Armon, que até então era uma criança, sofreu um acidente em um desentendimento entre crianças, a qual a impedia de frequentar a escola e desenvolver atividades regulares. Em março de 1840, Guilherme Miller pregou na cidade de Portland, estado do Maine, onde a família de Ellen Armon residia. Ao ouvir o conteúdo da pregação de Miller, Ellen Armon e sua família aceitaram a mensagem quanto ao breve retorno de Cristo. 2 anos mais tarde, houve a primeira manifestação do espírito de profecia entre os mileritas. William Foy, pastor negro batista, recebeu a primeira de suas 2 visões, em 18 de janeiro de 1842. O conteúdo referia-se ao céu e à proximidade do julgamento. No entanto, Foy relutou em testemunhar suas mensagens devido ao clima racial da época. A pregação de Miller impressionou diversos corações. Ellen Armon estava entre estes e, como demonstração de sua fé, foi batizada na Igreja Metodista em 26 de junho de 1842. Nesse mesmo ano, Tiago White iniciou sua pregação sobre a volta de Jesus. Embora o movimento millerita fosse composto por membros de diversas igrejas, muitas rejeitaram sua mensagem. No entanto, as verdades expostas pelos milleritas alcançaram o coração da família Armon e assim, em setembro de 1843, deixaram a Igreja Metodista. Por outro lado, congregações inteiras uniram-se na esperança do advento. Uma dessas foi a Igreja de Washington, que era liderada pelo pastor Frederick Weller.
No início de 1844, ela se tornou a primeira igreja adventista a guardar o sábado. Com base nos cálculos das profecias bíblicas, um estudioso da palavra de Deus chamado Samuel Snow concluiu que o retorno de Jesus ocorreria no dia 22 de outubro de 1844. Dias antes dessa data, um homem chamado Hazen Foys recebeu uma visão, onde viu os mileritas caminhando rumo à Terra Prometida. No entanto, Foys rejeitou o chamado de Deus, e quando tentou relatar sua experiência, sentiu que o Espírito Santo o havia deixado. Cerca de 100.000 pessoas aguardavam em suas casas, reunidos em bosques, esperando Cristo aparecer entre as nuvens do céu. Essa data entrou para a história como o dia do grande desapontamento. No dia seguinte ao desapontamento, Deus consolou o grupo de crentes, dando a um homem chamado Irã Edson uma resposta sobre o que realmente acontecera. O vislumbre viu a Cristo entrando no lugar santíssimo do santuário celestial e não retornando à terra. Logo após esse evento, ele e mais dois estudiosos da Bíblia aplicaram-se a estudar ainda mais a palavra de Deus e logo obtiveram compreensão quanto aos fatos ocorridos naquela data. Outras mensagens provenientes de Deus trouxeram conforto aos desalentados mileritas. Em dezembro de 1844, Ellen Armour recebeu sua primeira visão, onde viu o povo do Advento marchando por um caminho estreito rumo à Terra Prometida. Tal visão deu início ao seu ministério profético, que se estendeu por 70 anos. Em fevereiro de 1845, Ellen Armour recebeu uma visão que confirmaria a experiência de Irã Edson sobre a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844. Ambas as visões proveram consolo aos crentes que sofreram a grande decepção. Em agosto de 1846, Tiago White e Ellen Armour se casaram e neste mesmo ano abraçaram a mensagem do sábado conforme o quarto mandamento. 2 anos depois, Ellen White recebeu duas importantes visões. A visão sobre a obra de publicação, onde viu os raios de luz a circundar a Terra, e a primeira visão sobre saúde, onde Deus lhe revelou alguns princípios. Logo, em 1852, os adventistas sabatistas compraram um prelo para publicar os primeiros panfletos e revistas. No ano seguinte, em 1853, foi organizada a primeira escola sabatina. Em 1858, Ellen White recebeu uma revelação que ficou conhecida como a visão do grande conflito, onde Deus lhe mostrou a história cósmica do plano da redenção. Durante o ano de 1860, ocorreram dois importantes fatos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi organizada a Associação de Publicações Adventista e foi designado o nome oficial para o movimento, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após estes dois episódios, a igreja passou a criar núcleos administrativos a fim de organizar o trabalho de crescimento de suas igrejas. Dessa forma, em 6 de outubro de 1861, foi organizada a primeira sede, que passou a ser conhecida como a Conferência de Michigan. Em maio de 1863, foi estabelecida a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e John Binton foi nomeado seu primeiro presidente. Nesse mesmo ano, na cidade de Otsego, New York, Ellen White recebeu a mais importante visão sobre saúde, onde Deus lhe revelou importantes princípios relacionados a essa área. 3 anos mais tarde, em setembro de 1866, a ISD abriu sua primeira instituição de atendimento ao público, que se tornou conhecida como o Instituto Ocidental da Reforma de Saúde. Ao longo de sua história, os pioneiros adventistas relutaram em abrir escolas. O pensamento que possuíam estava sempre focado na volta do Senhor Jesus. No ano de 1872, Deus comunicou em visão a Ellen White, na qual foram revelados amplos princípios de educação, os quais deveriam ser aplicados numa escola. Sendo assim, em 3 de junho de 1872, foi aberta a primeira escola adventista na cidade de Battle Creek. Um dos mais duros desafios que a família White enfrentou em sua jornada foi a perda de Tiago White em 6 de agosto de 1881. Homem dedicado e fiel esposo,
pai e servidor, morreu cedo, aos 61 anos de idade. No entanto, a IASD deveria continuar avançando em sua trajetória. Em abril de 1882, Urias Smith, um dos mais promissores pioneiros da IASD, lançou o livro As Profecias de Daniel e Apocalipse. No ano de 1888, ocorreu na cidade de Minneapolis um dos mais importantes eventos da história do Adventismo, a Assembleia da Associação Geral. Neste evento foram discutidos importantes assuntos que contribuíram para o avanço da IASD e, sobretudo, quanto ao cumprimento de sua missão. O principal tema ali discutido foi a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ao vislumbrar os desafios evangelísticos em outros continentes, a liderança da IASD decidiu enviar missionários para alcançar os povos em áreas remotas da terra. Em 20 de outubro de 1890, foi enviado o pastor John Ty para a ilha de Pitcairn, no sul do Pacífico. Com o propósito de solidificar a obra no continente da Oceania, Ellen White foi enviada à Austrália em 12 de novembro de 1891. Durante 9 anos, atuou de forma intensa como uma serva fiel, ajudando a fundar e estruturar a obra educacional e de saúde. Em 1892, foi publicado um dos mais importantes livros escritos por Ellen White, Caminho a Cristo, que se tornou a obra mais difundida de seu acervo, atualmente traduzida em mais de 160 línguas e dialetos. No mês de julho de 1894, o pastor Edson White, filho de Ellen White, iniciou um projeto missionário junto aos negros do sul dos Estados Unidos da América. Numa embarcação a vapor chamada Morning Star, ele imprimia materiais e também alfabetizava alunos. Ao regressar da Austrália, em 1900, Ellen White adquiriu uma propriedade no estado da Califórnia, local este em que ela passaria seus últimos anos de vida. Em 1903, foi lançado o Manual da Educação Cristão Adventista, o clássico Educação, manual de consultas para todo educador cristão. No ano seguinte, Ellen White teve que enfrentar uma forte heresia que surgiu a partir da publicação do livro The Living Temple, de autoria do Dr. Keelan. Tal obra defendia as ideias panteístas que vieram confundir muitos adventistas, levando à apostasia. Com 82 anos de idade, em abril de 1909, Ellen White fez sua última viagem a trabalho para a costa leste. Nesta ocasião, de acordo com a luz que havia recebido, ela orientou aos líderes da igreja para que estabelecessem uma escola bem equipada, que preparasse seus alunos para o exercício legal da medicina e que estivessem oficialmente reconhecida junto ao governo. Em 1911, após 23 anos de seu lançamento, o livro Grande Conflito foi revisado a fim de aprimorar o seu conteúdo. A versão revisada é aquela que circula até os dias de hoje. Em 9 de fevereiro de 1912, Ellen White preparou um testamento, onde designou o estabelecimento de um comitê de depositários dos seus escritos, que era composto por 5 pessoas, tendo o seu filho como diretor. Em maio de 1912, proferiu sua última mensagem aos líderes da IASD, por ocasião da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ocorreu na cidade de Washington. Após este evento, ela dedicou a maior parte do tempo na edição de seus escritos. No dia 3 de março de 1915, ela recebeu a última visão, onde Deus lhe revelou a importância de se preparar novos livros e materiais para os jovens. Era do desejo de Deus que os jovens pudessem ter uma visão mais clara sobre a justificação pela fé e a perfeição do caráter, a fim de prepará-los para a vida eterna. Após uma queda, em 13 de fevereiro de 1915, sua saúde se deteriorou, levando-a a um estado de fraqueza intensa. E assim, numa sexta-feira à tarde, do dia 16 de julho de 1915, ela morreu na paz do Senhor. Suas últimas palavras foram: "Eu sei em quem eu creio." Por ocasião de sua morte, haviam sido publicados 24 livros. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas esse foi então o resumo, do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você gostou desse vídeo, eu lhe convido então a se inscrever no canal, deixe o seu like aí porque é muito importante, faz com que o canal cresça. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que não conheciam a história da Igreja Adventista e o seu surgimento. Espero que você tenha gostado, então fiquem todos com Deus e até a próxima.